quando você não consegue terminar, na verdade, nada do que você começa? Como que eu faço para ter foco, para alavancar a minha carreira artística? Eu sou o Eduardo Galeazzo. Eu sou o Regis Terêncio. E esse é o podcast Artista Invertido. E qual que é o tema de hoje, Du? Nesse podcast você vai saber sobre princípio do limite. E um extra ainda, a gente vai falar mais coisas. Então é a falta de foco na carreira artística. Isso. E para começar, mas assim, que diabo é esse princípio do limite? E como que os artistas podem, aprender isso? Aplicar Perfeito. isso? Pra responder isso, eu tenho uma pergunta pra você, Du. Manda. Você já desistiu de alguma coisa na sua vida antes? Nossa. Cara, dá até vergonha de admitir isso, né? Mas assim, muitas. Não foi uma só, não. Já desistiu. E como que fez você se sentir quando você desistiu? No momento que desiste, assim, na maioria das vezes é um sentimento meio chato, assim. Mas assim, tem também as horas que você desiste porque às vezes tem um motivo que você até desiste com orgulho, sabe, do negócio. Mas assim, na maioria das vezes me dá um exemplo aí de alguma coisa que você queria fazer e você desistiu, cara, que não foi legal. Poxa, cara, e assim... Quero um exemplo, quero provas. Aqui a gente mostra as provas. Tá bom, então, porque assim, eu sou descendente italiano, eu tenho meu passaporte italiano e eu queria falar italiano, assim, fluentemente, né? Eu falo um pouquinho até, mas assim, eu comecei o ano, sabe aquelas viradas de ano que a gente fala assim, vou fazer, esse ano eu vou fazer isso. E eu falei, eu vou fechar o ano falando italiano fluente. Isso não foi esse ano, foi ano passado. E assim, aí passou o ano, não aprendi. E tá esse ano de novo aqui, já tá chegando o final do ano e, cara, mais um ano e eu não vou aprender italiano. Então assim, continuo não fazendo, desistindo da coisa. É aquela coisa, bom, nesse caso eu meio que não é que eu não desisti, mas assim, quase pra mim é a mesma coisa, né? Tipo, você não conseguiu fazer e acabou deixando e tal. Exatamente. E você se sente mal por causa disso? Mal, eu me sinto mal, porque isso assim, até porque esse negócio de família, assim, é uma coisa assim que eu queria muito, assim, eu ia ficar meio me achando, sabe, se eu falasse italiano. Não, moleque. Então é bom que você não tenha aprendido, tô feliz. No que eu puder fazer pra te desviar do foco pra você não aprender italiano, eu vou fazer. Não, brincadeira. Ok, então... Se você está dizendo que assim, você desistiu do seu objetivo e isso fez você se sentir mal. Então Ou assim... seja, desistir no conceito geral, as pessoas, por uma questão de herança cultural, a gente pensa que desistir é ruim. Mas desistir é ruim? Não necessariamente. Desistir antes da hora é ruim. Tá? Então, se você poderia ter tentado mais, se você poderia ter feito mais, se existia mais possibilidades e você desistiu, é ruim. Mas existe um momento em que desistir é a melhor coisa que você podia fazer. Quando você chega no seu limite, quando aquilo não faz mais sentido, você tem que desistir. E tem pessoas que não conseguem, porque acham que desistir é ruim e elas não conseguem mudar de decisão, não entendem que passou do limite. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. Se você tivesse numa competição de quem aguenta ficar mais tempo embaixo d'água sem respirar. Você nada, você consegue ficar bastante tempo sem respirar? Sim, eu sei nadar e eu já competi nisso aí, eu era bom, cara, eu sempre ganhei muitas dessas aí. Boa, então esse exemplo vai ser pra você mesmo, você vai se sentir em casa. Se você fosse entrar numa competição de quem aguenta mais tempo embaixo d'água sem respirar. E o prêmio para quem ganhar essa competição é $1 milhão. Ok? Se você desistir, se você for entrar na competição, daí você coloca o pé na água e sente que a água está muito fria. Se você desistir dessa competição porque a água está muito fria, isso é bom ou ruim? É ruim, né? Você está desistindo por um motivo muito fraco, né? Bobo, Exato. Ou se você desistir porque a hora que você vai competir, você percebeu que você esqueceu o seu calção favorito, você vai ter que entrar com uma sunga de alguém emprestada. Você vai desistir por isso?
Não, pô. 1 milhão não, né? Exato. Mas se você começou a competição, você já entrou na água, tá? Já passou 3 minutos embaixo d'água sem respirar e você não tá mais aguentando, você já tá no seu limite. Se você ficar mais 10 segundos ali embaixo d'água, você vai morrer, porque vai acabar seu oxigênio. Se você desistir nessa hora, é bom ou ruim? Aí é bom, né? Mas, cara, é bom, é $1 milhão que você vai perder. Pô, mas aí é a vida, pô. Exato, cara. Exato. Daí você tem que desistir. Bom. Então, assim, tudo que parece bom no início pode se tornar uma decisão ruim depois. E aí que entra o princípio do limite, que é o tema da nossa conversa. Faz sentido. Gostei. Então, assim, o princípio do limite, que é algo que eu levo pra mim como Regis, como pessoa faz muito tempo, e eu introduzi isso, eu aplico isso dentro do Artista Invertido. Esse princípio do limite, ele na verdade vem de um conceito da psicologia, que, cara, eu li num livro que eu nem lembro mais o nome, que é algo chamado consistência comportamental. Tá? E isso se aplica no networking invertido, que o networking invertido é um dos pilares, né, do Artista Invertido. E segura um pouquinho aí, segura aí, Du, que isso vai fazer sentido daqui a pouquinho, depois que eu contar essa história que eu vou contar agora. Tá? Opa, manda aí a história. Gosto de história. Então, assim, eu também gosto. Então, imagina que você vai... eu ia falar pro centro da cidade, mas você mora no centro da cidade, é em Dublin, né? Moro. Então não conta. Então imagina que você vai lá pra Porto Belo, pra baixo de Porto Belo, ali. E se você for a pé, vai levar uns 30 minutos. Mas se você for de ônibus, vai levar 5 minutos. Ok? Qual que é a decisão mais inteligente a princípio? Ir de ônibus, certo? Porque você não vai suar, porque vai ser mais rápido. Sim, tempo é dinheiro, mano. Tempo é dinheiro. Então, assim, a princípio, a melhor decisão é ir de ônibus. De ônibus você vai levar 5 minutos e já chegou lá. Total. Mas vamos supor que você chegou no ponto de ônibus, esperou 5 minutos, esperou 10 minutos, o ônibus não passa. Você começa a pensar, cara, será que eu vou a pé? Daí não, mas você fica lá esperando. Daí passa 15 minutos, você pensa, cara, se eu tivesse na pé eu estaria na metade do caminho. Metade do caminho já. Mas não sei, acho que daqui a pouco vai passar o ônibus, vou ficar aqui esperando, vai. Daí passa 20 minutos, passa 30 minutos e você pensa, se eu tivesse ido a pé eu já teria chego lá. Mas eu esperei até agora esse ônibus já deve estar passando, não é agora possível. vai, Caramba. Daí você espera lá 45 minutos, Nossa. 1 hora, cara, você começa a ficar puto e você fala, enquanto esse ônibus não passar, eu não saio daqui, certo? Questão de honra. Questão de honra, cara. Mas a questão é o seguinte, se você já esperou 1 hora lá o ônibus e a pé era 30 minutos, é uma decisão inteligente ou burra você ficar esperando esse ônibus? É burra, né? É uma decisão burra. E aqui, vamos só explicar o que é o significado de burro. Quando eu falo burro aqui, o significado de burro é quando você empaca. É quando você não consegue sair daquele ponto, não consegue evoluir. Então esse é o significado de burro. Tipo, obviamente, era pra você ter pensado além, você ter raciocinado mais e pensado, cara, não é mais pra eu ter ficado aqui. Passou de um momento que aquilo não é mais uma decisão inteligente. Então eu deveria tomar outra decisão, que é, eu não vou mais esperar o ônibus e agora eu vou a pé. Ok? Então assim, chegou um momento, em algum momento nessa decisão de esperar o ônibus, que deveria ser o limite, que deveria ser o turning point. Ok. Só que esse momento, pra você pode ser um, pra mim pode ser outro. Pra você, se a situação fosse com você, quanto tempo você acharia que seria ainda inteligente você esperar o ônibus e a partir daquele momento você deveria ter ido a pé?
Eu diria 15 minutos. 15 metade minutos, do tempo. A metade do tempo. A metade do tempo, Daí se o ônibus não passar, deu os 15 minutos, mano, agora eu vou a pé. Eu acho que pra mim provavelmente seria mais ou menos isso. E de fato, cara, pode parecer besteira, mas de fato eu faço isso literalmente e trabalho isso na minha cabeça mentalmente quando eu tô esperando, às vezes, começar. Às vezes alguém combinou que ia encontrar comigo em algum lugar, fazer alguma ligação, começar alguma reunião, fazer alguma coisa. Eu tô esperando o ônibus, eu de fato penso. Eu vejo que a pessoa começou a atrasar, ou o ônibus começou a atrasar, o Uber, no caso, né, o táxi, começou a atrasar. Eu, de fato, eu penso, tá, quanto tempo eu vou esperar antes de eu fazer outra coisa? E, sei lá, 5 minutos, 10 minutos? Então eu penso isso. Por que eu penso isso? Porque se eu não pensar, se eu não tiver esse pensamento, não falar pra minha cabeça qual que é o meu limite, eu nunca vou ter esse limite. Eu vou ficar lá esperando para sempre. E o que era uma decisão inteligente no início, vai passar a ser uma decisão burra depois. Entendeu? Verdade. Ou seja, o limite, esse limite, não é necessariamente o mesmo para todo mundo. Ok? Mas o que precisa acontecer é chegar a um ponto onde você sabe que chega. Agora não dá mais. E esse momento de chega, agora não dá mais, para cada pessoa vai ser uma coisa, entendeu? E o que precisa acontecer? Cara, depende da situação. Num relacionamento, por exemplo, o que precisa acontecer para chegar um momento que você fala, chega, agora não dá mais? Para cada pessoa vai ser uma coisa que é o limite. Tem pessoa que, caramba, velho, essa Siri não para de aparecer aqui. Bom, enfim. Vamos lá. Então, assim, tem pessoa que seria algo mais banal, né? Então, tipo, a pessoa não tem o mesmo estilo que eu não gosto muito do estilo que a pessoa se veste, e então isso já seria o suficiente para ela terminar um relacionamento. Pode ser que seja tudo perfeito, mas isso já é o suficiente para ela terminar um relacionamento. E tem pessoas que não, né? Então, assim, por exemplo, agressão física ou psicológica, no meu entendimento, deveria ser um ponto de limite para qualquer pessoa. Sim. Se houve agressão, eu devo terminar esse relacionamento. É o limite. Sim. Certo? Penso também assim. Infelizmente nem todo mundo pensa, mas... Nem todo mundo. Mas o segredo desde o início, quando você toma a decisão, é você já pensar qual é o limite, entendeu? Você investe em ações? No momento não, já investi. Mas já investiu? Vez, Tá, então investi. Provavelmente você sabe que você tem a opção de quando você compra uma ação, você definir o stop, o limite. Isso. Ou seja, se você vai comprar uma ação que está custando $100, você pode definir que se ela chegar a 80 ou menos, baixar mais que isso, é para automaticamente vender. Certo? Você não quer perder mais que isso. Isso é o máximo que você aceita perder. E basicamente é isso. Sempre que a gente toma uma decisão na vida, ia ser muito bom pra gente, pra mim, pra você que está escutando a gente, se você sempre, no momento de tomar uma decisão, você definir qual que é o seu limite. Qual que é o ponto onde você tem que parar e mudar de curso. Ok? Então, o ensinamento principal dessa questão do princípio do limite, e anota isso, você que está ouvindo a gente. Em qualquer decisão que você tomar, no mesmo momento da decisão, você tem que definir o limite. O ponto em que, se você chegar ali, você chegar nisso que para você não é tolerável, você precisa mudar de decisão. Precisa mudar de direção. Isso. Okay. E aqui que entra o motivo de você, artista, tá ouvindo a gente, tá ouvindo isso. Porque a mesma coisa, o mesmo serve no momento em que você for escolher com quem você vai fazer o networking invertido. Como assim? Você pode estar se perguntando. Como assim?
Então, assim, um dos pilares do artista invertido é o network invertido, certo, Du? Certo. Então, assim, no artista tem gente que confunde o artista invertido com o network invertido, mas são duas coisas diferentes. O artista invertido é o todo. Ele tem 3 pilares, que é a procedência, as habilidades, os skills e o network invertido. O network invertido é um dos pilares do artista invertido. No então, começo assim, eu me confundia também. Então, tá vendo? E o network invertido é o momento em que você escolhe qual que é o player, qual que é a pessoa com quem você quer se conectar. Então, assim, o player, para quem ainda não sabe, é a pessoa que você quer se conectar, que está à frente de você na carreira. Então, é esse player para quem você vai bolar um plano que agregue muito valor para essa pessoa, certo? Que vai proporcionar o seu salto de carreira. Então, assim, quando você escolhe essa pessoa, quando você escolhe esse player, pode ser uma decisão boa, uma decisão maravilhosa, pode ser uma ótima escolha essa pessoa com quem você decidiu se conectar. Ok? E existem alguns fatores que auxiliam na escolha do player, que isso a gente vai falar outro dia. Mas em algum momento, essa escolha que no início era boa, pode não ser mais boa, pode ser uma decisão ruim. Okay? Por isso que é importante você saber o princípio do limite. Como que você pode identificar que a decisão que você tomou de com quem se conectar no network invertido, cara, preciso mudar aqui, escolher outra pessoa e mudar de direção, tá? Então, quais são os indicadores de que aquele player não é mais uma decisão boa? Então, assim, algum dos indicadores é a compatibilidade de valores, certo? Então, assim, vamos supor que você porque, queira... assim, fala aí. Me parece assim, é como assim você procurar uma semelhança, é isso que você está querendo dizer? Porque eu entendo isso, assim, porque semelhante atrai semelhante. Então, se você vê alguma coisa que a outra pessoa gosta também, nossa, isso eu já fiz isso antes e dá certo. Total. Isso, exato. Tem a questão da semelhança, de ter gostos parecidos, de ter valores parecidos. Isso. Né? Mas assim, existem algumas coisas que você só vai descobrir depois que você começou a se aproximar da pessoa, depois que você começou a se relacionar com aquele player, né? Então, às vezes tem um artista que você é cantor, você é músico, você é tatuador, você é fotógrafo, você é ator, cineasta, que você quer se conectar com essa pessoa e a princípio parece ser uma excelente conexão. Depois, de repente, você vai descobrir, por exemplo, que a pessoa é não sei, usuário de drogas, viciado em cocaína, vamos dizer assim. Tem as decepções também, né? E aqui a gente não está aqui para julgar quem faz uma coisa ou quem faz outra. Mas se você não é um usuário e a outra pessoa é viciada naquilo, cara, aquilo pode provocar uma grande incompatibilidade, pode dificultar muito o processo. Tá? Ou, por exemplo, se a pessoa faz parte de uma religião, vamos falar da cientologia, que, por exemplo, que é meio que enfim, meio que um tabu, não sei qual que é a palavra, que o pessoal fala muito, né, sobre essa cientologia. O que eu ouvi falar, porque assim, eu fiquei sabendo dessa religião, digamos assim, por causa dos atores de Hollywood, né? O Tom Cruise, acho que o Travolta também. Eu não fui convidado pra essa bagaça aí e também não tenho nenhum interesse. Mas, cara, eu já passei na frente da igreja de Cientologia, mano, é um castelo fantástico. Pra tirar foto é ótimo. Caramba, imagino, porque o pessoal fala que é só o pessoal famosão, né, que é convidado lá. Exato. E assim, eu não conheço, não tô aqui pra julgar, mas alguém que, vamos supor, alguém que você quer se conectar com alguém que seja um fanático disso. E, cara, a pessoa que é fanática, ela pode ser fanática em qualquer coisa, certo? Ela pode ser fanática em CrossFit. E isso ser tão importante na vida dela que chega a ser irritante e você não consegue se envolver com a pessoa
se você não entrar na mesma tribo que ela, não fizer parte disso, porque ela só fala disso e ela quer que todo mundo que esteja com ela seja parte disso. Então assim, gera uma incompatibilidade de valores, você não consegue estar mais com aquela, se envolver mais com aquela pessoa. Tem aquela questão, né, que você se torna uma média das pessoas com quem você anda. E isso é verdade. Isso é verdade. Então, se há essa incompatibilidade de valores, isso pode ser um indicador de que você chegou no seu limite. Tá? E quem vai estipular qual é esse limite é você, sou eu, é você, porque é diferente para cada pessoa. Né? E um outro indicador de que, de repente, aquele player com quem você queria se conectar pode não ser mais uma decisão boa. De repente, ele é um excelente profissional, mas ele não é um bom ser humano. Tá? Ele pode ter ali uma falta de caráter, ser uma pessoa muito arrogante, exato. Então, assim, acontece muito, certo? Eu não sei se você, quando você estava lá no set de Game of Thrones ou de Vikings, tinha alguém que era, de repente pode ser um excelente profissional, mas era dificílimo trabalhar com aquela pessoa. Dos atores que estavam lá, como eu tava de extra, não tive assim esse contato assim difícil de trabalhar. Mas em relação assim, você depois das filmagens, por exemplo, nos Vikings que eu também fiz, que era mais assim liberadão, né, pra falar com os atores. Nossa, tinha uma atriz lá que, tipo, ela fazia cara feia pra tirar foto com ela, entendeu? Tipo assim, não gostava. E meio que rola uma semelhança no que você tá falando, eu acredito. E assim, de fazer os outros que era assim, vem cá, tipo, sim, entendeu? Não, e assim, fazer cara feia pra tirar foto eu até entendo, né? Tipo, às vezes a pessoa tá ali tá trabalhando, não quer que você atrapalhe ela, tudo mais. Mas, tipo, o que eu tô querendo dizer mais é assim, às vezes você admira um diretor, vamos supor, o cara faz filmes incríveis, sensacionais, ganhador de Oscar e etc. Mas é o tipo de diretor que humilha você, que é explosivo, que joga as coisas. Cara, existem pessoas assim. Sim. Eu já trabalhei em set que o diretor era assim. Recentemente eu fiz um trabalho onde o diretor era assim. Ele era extremamente arrogante, explosivo e descontava na equipe inteira. Nossa, cara, aí é ruim. Exato, e isso você só vai descobrir muitas vezes quando você já começou a se aproximar da pessoa. E esse pode ser um indicador que é o seu limite. Tá? Se você não se importa com isso, sabe lidar, tudo bem, mas pode ser um grande indicador de que tipo, opa, vou mudar de player. Tá? Um outro indicador de que você de repente possa ter chegado no seu limite. Se você já usou os recursos que você tinha com aquela pessoa e chegou no seu limite. Então pode ser recurso de tempo ou de dinheiro. Tá? E assim, não que você vá pagar para se relacionar com a pessoa, mas a questão é aquele princípio do xadrez que eu falei outro dia. Quanto melhor for o player com quem você quer se conectar, mais sofisticado é o plano, mais mirabolante é o plano que você vai ter que fazer para agregar valor e fazer essa conexão com a pessoa, certo? Ou seja, quanto mais tempo você estiver gastando nesse plano, menos tempo você vai estar gastando fazendo dinheiro para você, certo? E você pode ter um limite também, de tipo, cara, não posso mais investir tempo nisso, cheguei no meu limite. Então, existe esse limite e é importante você definir esse limite no momento que você faz a escolha. No momento que você faz a escolha do network invertido, com quem você quer se conectar, no momento que você faz a escolha da sua vida acadêmica, no momento que você faz a escolha da sua vida profissional, no momento que você faz a escolha do seu relacionamento, cara, sempre é importante você definir o limite no início. Tá? Então esse é um princípio do artista invertido, é um princípio que eu uso pra minha vida. Pra vida. Sim. Exato. Total. Perfeito. Então faz sentido, né? Total, faz, porque assim, tudo na vida você tem que ter
assim, tem que ter limite para as coisas, você Exato. tem que saber a hora que parar. E saber que parar às vezes pode ter um motivo bom ou um motivo ruim. Exato. E ter assim, a princípio da decisão e o princípio do limite. Você precisa saber a Exato. hora que você tem que parar. Exato. Porque assim, é meio, como fala aquela palavra que é contundente, mas sei lá, é que você é repetitivo, mas assim, você tem que ter, você até tem que ter limite para as coisas. Porque tanto o tempo como o seu tempo, Uhum. como a sua parte financeira, tudo você tem um limite. Então, Exato. Tudo tem um por mais limite. que o teu target, a pessoa que você quer se conectar, seja ferradão, seja ótima, assim, você fala, não, essa pessoa vai colocar, vai me abrir portas e tal. Mas, às vezes, tipo, que nem, sei lá, o Steven Spielberg, um baita diretor. Você tá quase se conectando, você tá, tipo, as coisas estão acontecendo, mas aí chega, de repente, toma uma tangente diferente e você tem que saber a hora de parar. Exato. É Uma coisa que importante. acontece muito, não só na indústria do cinema, né, mas em todos os lugares, assédio, certo? Mulheres sofrem mais com Hum, isso. Então, aí, às vezes imagina. acontece dela tá fazendo um trabalho ou tá criando uma conexão com alguém e sente que umas indiretas, umas coisas, uns indícios de assédio. Cara, Uhum, é um indicador gigante de limite. Não importa o quão boa seja sim, a conexão, sim, tem que mudar de direção, é, sim. né? E até assim, nesse caso específico das mulheres, assim, às vezes, ela se impor, acontece até um ganho de credibilidade em relação a isso que ela vai colher no futuro. Tipo, pessoas que estão em volta, alguma coisa assim, o ganho da credibilidade, assim, da pessoa se impor. Porque tem gente que às vezes tem medo de se impor, entendeu? E Uhum. seja qual for a razão. É interessante assim mesmo. É verdade, você tem razão. E então, assim, para tudo tem um limite e você não ficar preso à questão de que desistir é algo ruim. Desistir não é algo ruim necessariamente. Se você chegou no Uhum, seu limite, desistir é bom. Então, até desistir da carreira artística é algo que você tem que ter um limite para tudo, cara. Então, por exemplo, um exemplo pessoal. Para mim, eu tinha um limite até quando eu deveria investir na minha carreira artística para eu uhum, saber que valia a pena ou não. uhum. E no meu caso, o limite que eu tinha definido para mim era 30 anos. Eu defini um limite de idade, no caso. A sua Tá? idade, né? É. Então, assim, é, o limite para mim não era tá trabalhando ou não, se eu estava nativo ou não, com bastante trabalho, porque isso eu estava trabalhando bem. Só que a questão eu queria estar já bem com 30 anos, bem de vida, confortável o suficiente financeiramente para que eu pudesse casar, para que eu pudesse construir uma família, para que eu não precisasse mais aceitar qualquer trabalho que me chamassem, para que eu pudesse escolher no que eu queria estar associado, qual o tipo de trabalho que eu queria fazer, né? Para que eu tivesse a minha reserva de 6 meses ou até de um ano, para que eu pudesse ficar sem trabalhar, se eu quisesse, fazendo as escolhas do que eu queria me envolver ou não, ou até para eu ficar trabalhando nos meus projetos pessoais, né? Então eu queria ter essa condição e poder me dar a esse luxo de fazer isso, entendeu? E que eu estava trabalhando bem, só que eu não tinha essa condição e não via perspectiva a curto ou médio ou até a longo prazo continuando do jeito que eu estava. Então eu Uhum, coloquei o limite para mim de 30 anos. Se eu chegar nos 30 anos e eu não estiver desse jeito, eu preciso mudar, preciso fazer alguma mudança drástica. Eu preciso fazer alguma mudança drástica para que isso aconteça, certo? E esse não é o limite de todo mundo, mas para mim esse era o meu limite, uhum, tá? E assim, mudar o curso, quando eu falo, não significa necessariamente que eu ia abandonar a área artística. Que eu ia, sei lá, de repente virar farmacêutico, ir para outra área completamente uhum, diferente. Porque o que me move, minha paixão tá nas artes, tá em contar histórias. Então eu ia me matar por dentro se eu tivesse desempenhando qualquer profissão que não uhum, exigisse desse meu lado artístico. Mas mudar o curso, quando eu falo mudar o curso,
significa que algo precisa ser feito de diferente. Mas o X da questão, o segredo aqui é que você precisa mudar o suficiente para te tirar, para te arrancar da sua zona de conforto. Tá? Então, se a mudança que você fizer for... eu vou sair do Instagram por um mês, vou fazer um detox. Se a sua mudança... entendeu? Será que essa mudança é grande o suficiente, sair do Instagram? Entendeu? Então, exato, tem que ser uma mudança grande o suficiente, impactante o suficiente para te forçar a fazer o que você não estava fazendo. Entendeu? Tem que ser uma mudança drástica. Entendeu? Então, assim, eu vou mudar o meu visual, eu vou mudar o meu logo, vou mudar a minha marca. Será que essa é uma mudança drástica o suficiente? Porque pra mim não passa da sua obrigação trabalhar no seu branding pessoal. Então, se a marca não está funcionando, você tem que mudar. Mas será que é uma mudança drástica o suficiente para te tirar da zona do conforto e te obrigar a fazer o que você não estava fazendo? Não, é verdade. Eu, até como experiência de vida, eu digo que uma das melhores coisas para você fazer uma mudança drástica de vida é você fazer uma mudança geográfica. Se mudar da onde Olha que interessante. Olha que interessante isso que você falou, cara. Isso é muito interessante. Isso é verdade, cara. Por quê? Porque geralmente quando você está no seu ambiente, perto do convívio de pessoas que te conhecem ou que podem conhecer alguém que te conhece, você não está disposto a dar tudo de você ou fazer qualquer coisa, a dar o seu melhor, a ultrapassar o limite. Mas quando você vai para outra, faz uma mudança geográfica, você fica mais disposto, certo? Sim. Não, é total, porque eu fiz 2 tipos de mudança geográfica. Uma que foi quando eu estava no Brasil mesmo e mudei para um outro estado. Então, assim... Você foi de onde para onde? Eu saí de São Paulo e fui pro Maranhão. Caraca, velho. Geralmente as pessoas vão do Maranhão para São Paulo. Pois é, eu fiz o caminho invertido. Então... aqui nada contra o Maranhão. Eu já fiz turnê pelo Maranhão com o cantor Bilhoto. Adorei o Maranhão. Não, muito bom lá. Morei lá uns 3 anos. Então, assim... porque assim, você falou isso porque houve uma migração histórica, né, do Nordeste pro Sudeste. Então, assim... Quando eu fui pra lá, então, assim, a primeira mudança foi uma mudança, assim, total de, tipo... Sem ter amigos por perto, sem ter, assim... Sem conhecer onde que é a melhor padaria da região. Essas coisas assim, sabe? Tipo, é um ambiente novo, mas ainda assim dentro do seu país. Então, assim, você tem as leis, você conhece as leis, a moeda é a mesma, a língua é a mesma, principalmente a língua, né? E assim, tipo, é meio que, apesar do sotaque ser bem diferente, mas assim, você tem toda aquelas semelhanças. Mas pela mesmo mudança assim, geográfica, você dá um restart. Então você é obrigado a começar do zero ali. Entendeu? Você não tem outra opção, certo? Sim. Aí a segunda mudança, que foi também assim, grande, foi radical e foi maior ainda, que foi quando eu saí do Brasil. Eu morava no Maranhão, assim, voltei para São Paulo, mas só por alguns meses, e vim pra Irlanda. Então, assim, pra Europa. Então, assim, saí do Brasil pra ir pra Europa, e eu nunca tinha saído do Brasil, então, assim, foi uma mudança radical, grande. E eu saí pra morar, então assim, foi assim, vou passear. Porque assim, quando você tá passeando, como eu falei, eu nunca tinha saído do Brasil, então assim, mas como eu já passei bastante em outros países agora, né, até esse ponto, quando você assim, faz um intercâmbio, assim, sei lá, alguma coisa mais bem curto, assim, 15 dias, um mês, você tem assim o feeling, né, que a gente fala o feeling, o sentimento de como que é a vida em outro país, mas... etc. Você tem só um gostinho, assim, só uma colherada. Mas você, assim, viver no país, assim, meses, assim, preferência mais de 6 meses, aí é que você começa a sentir mesmo... Exato. Você tem um impacto, né? Você tem que procurar emprego, entendeu? Exato. Se você vai ficar 2 meses no país, você não vai procurar emprego.
Ou, então, ou vai, só que não é uma questão de vida ou morte. De vida ou morte, você não tem que pagar tipo, esse emprego é tipo uma experiência que você vai estar lá. Você não vai assim, você não precisa do emprego para pagar suas contas e sobreviver. Exato. Então assim, ou viver, né? Melhor falando. E daí só uma observação, que você está falando de mudar para países, visitar países, para a galera que está assistindo, esse pôster atrás de você, dos países ali, é porque você e a sua esposa, vocês têm um canal, né, e um perfil no Instagram que é o Viajamos e Muito. E daí vocês viajam para vários lugares paradisíacos, etc. E ali vocês marcam para onde vocês foram, né? Exatamente. Vou falar aqui rapidinho, porque você tocou no assunto. Assim, a gente tá aqui há mais de 10 anos já. Então, assim... Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu até cheguei a estudar em universidades aqui, tudo. Então, assim, a gente viaja há mais de 10 anos, tudo aqui. Então, assim, esse pedacinho aqui, ó, Europa. Então, assim, a Europa a gente já foi inteira. Aí a gente já foi em alguns países da Ásia. E na África também, assim, alguns países aqui. Então, e daí, assim... então, viajamos e muito pra quem curte essas paradas de viagens, mas pra gente não desviar do assunto. Blog no Instagram, passa lá. Exato. Pra gente não desviar do assunto, o que eu ia dizer, a gente tá falando aqui que mudança geográfica, ela causa essa... ela provoca isso, ela te força a fazer essa mudança drástica, mas a gente não quer dizer que necessariamente você tem que fazer mudança geográfica. Ela é uma das coisas que vai te forçar a fazer isso. Mas existem outras, certo? E essa é a questão. Você precisa provocar uma mudança, seja ela geográfica ou alguma outra coisa que a gente vai mencionar aqui, que desperte o seu instinto de sobrevivência. Que é tipo aquela coisa, você tá em cima do penhasco e alguém te joga do penhasco e você pensa, cara, se eu não aprender a voar agora, eu vou cair e me esborrifar no chão. Se eu não me forçar agora no meu limite, bater o braço aqui e torcer pra voar, não vai sobrar Regis pra contar a história, né? Passarinho é bem assim, né? A história da águia, né, que dizem. Eu acho que é a águia que dizem. Que ela meio que joga, né, o filhotinho pra baixo. Tipo. E, gente, a gente tá falando aqui de se jogar do penhasco no sentido figurado, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, é verdade, é bom falar. Vai que, né, surge um louco aí que assiste o podcast e se joga do penhasco pra provocar a mudança. Então, ó, aqui entra um pouco aquele conceito da atenção plena. Não sei se é algo que é familiar para você ou não. Mas quando você se força totalmente a fazer algo, uma mudança drástica, ou essa questão, por exemplo, de você se jogar do penhasco, esse momento onde você se jogou do penhasco, você tem que devotar a sua energia completa para conseguir fazer aquilo, senão você morre, essa é uma atenção plena. Certo? Mas a questão é difícil ter esse foco, é difícil alcançar essa atenção plena quando você tem um monte de opção de coisas menos desafiadoras para fazer. Quando você tem um monte de notificação no celular, quando você tem um monte de distração, um monte de pensamento cruzando a sua mente, né? Tem uma cena, que eu gosto muito de um dos meus filmes favoritos, e inclusive eu já indiquei esse filme pra você, que é o Peaceful Warrior. É verdade. Chegou a assistir, né? Cheguei, pô. Muito bom, muito bom. Então, é um dos meus filmes favoritos. Assisti 2 vezes. Moleque, sim. E eu acho que o nome desse filme em português é O Poder Além da Vida, mas o nome em inglês, Peaceful Warrior, significa o guerreiro pacífico. E no filme ele fala, né, que eu me chamo de guerreiro pacífico porque as piores batalhas que eu enfrento são aquelas dentro de mim, né? Aquela vozinha, né? Exato. Então assim, quem aí tá escutando a gente e já viu esse filme, comenta aí hashtag Peaceful Warrior ou hashtag Guerreiro Pacífico, se não souber escrever. Tá? Isso aí eu quero saber quem tá escutando até agora. É um guerreiro. Então comenta aí Peaceful Warrior. Hashtag. E então assim, ó, a cena que eu ia te falar é a seguinte. Não sei se você vai lembrar. E só dando um contexto pro pessoal.
Nesse filme a gente tem dois personagens principais, que é o velhinho, chamado de Sócrates, e o jovem, chamado Dan, que é um ginasta. E ele está sendo treinado pelo velhinho, né? Velhinho apavora. Esse velhinho é muito bom, cara. Muito bom, cara. Quando ele fala, eu ficava assim... Você tem que pegar o caderno e anotar, né? Porque é muito bom. E assim, nessa cena que eu tô falando, é uma cena que o velhinho, ele tinha marcado um horário com o Dan pra encontrar ele em uma ponte que fica em cima de um riachinho em um parque de Los Angeles. Porque esse velhinho, o Sócrates, queria ensinar algo pro Dan, tá? E daí, no horário marcado, o Dan chega correndo, porque ele lembrou que ele tinha uma prova na faculdade essa hora, então ele tá com pressa, e ele fala: Sócrates, você pode me ensinar rápido? Fala rápido o que você tinha pra falar, porque eu tô com pressa, eu tenho que voltar, eu tenho essa prova e tal. Tem como ser rápido? Daí o Sócrates fala: tá, tem como ser rápido. Daí pega o Dan e empurra de cima da ponte, empurra ele cai lá embaixo no riacho. E daí o Dan sai da água assustado. Você tá louco, cara? Qual que é seu problema? Eu falei que eu tava com pressa e você me jogou da ponte? E daí o velhinho fala: não, eu não te joguei da ponte. O que eu fiz foi esvaziar a sua mente. E ele fala: como assim esvaziar minha mente? Enquanto você tava caindo, você pensou na prova que você ia fazer? Não. Enquanto você estava caindo, você pensou na nota que você ia tirar? Não. Eu sei que você não estava pensando nisso. Inclusive, você inventou uma palavra para expressar o que você estava sentindo. Foi quando você caiu da ponte. E daí o velhinho fala isso pro Dan, né? E o Dan fala: você é louco, sabia? E como se isso fosse uma coisa negativa. E no inglês, o que ele fala, na verdade, é You are out of your mind. You are out of your mind. Ou seja, você está fora de si. Você se desprendeu da sua cabeça. Não sei qual que é a melhor tradução para isso. Perdeu a cabeça, né? Você perdeu a cabeça, né? Então, que seria isso? Você se out of your mind, você se desprendeu da sua cabeça, dos seus pensamentos, né? Do que te separa do que realmente importa. E daí, quando o Dan fala isso, o velhinho responde: pois é, e me levou uma vida inteira praticando para eu conseguir fazer isso. A gente quer que você também consiga fazer isso, Dan. Que você também consiga ficar out of your mind. E daí ele fala mais o seguinte, ele completa falando assim, quando você conseguir ficar out of your mind, quando você conseguir se desprender da sua cabeça de tudo o que te separa do que realmente importa, você vai se surpreender do que você é capaz de fazer e quão bem você consegue fazer aquilo. Não sei se está fazendo sentido. Cara, não só tá fazendo sentido, como eu tô até meio arrepiado aqui, ó. Louco, bicho. Olha, cara, esse filme é muito bom, cara. É muito ensinamento lá, lembrando aqui, eu falei, nossa, assiste, cara, porque é muito bom. Eu vou até ver de novo, porque já faz tempo que eu vi. Cara, vale a pena. E aqui, cara, entra o tópico extra do tema de hoje, que o tema de hoje é princípio do limite, e você falou que tinha o extra, que é a questão da falta de foco na carreira artística. Né? Então, quando você não consegue evoluir, porque você tem dificuldade de terminar o que você começa, quando você não consegue terminar, na verdade, nada do que você começa. Você conhece alguém assim, alguns artistas perdidos da vida? Pô, conheço, cara. Conheço. Eu acho que é a coisa mais comum. Conheço um bando. Então, conhece. E é o típico artista assim, né? Cara, eu começo a estudar desenho, daí eu paro pra estudar moda, mas daí eu me empolgo e começo a estudar, a compor uma música, e daí eu junto todas as minhas economias, que eram, na verdade, para fazer um curso de empreendedorismo artístico, e ao invés disso, eu decido comprar uma máquina fotográfica para ganhar dinheiro fazendo book. E daí, na verdade, começo a usar a máquina para gravar vídeo para um canal novo que eu decidi fazer. Só que daí eu paro porque eu começo a ir em teste de ator. E daí
eu mudo de ideia e eu começo a pesquisar como montar uma loja online de pintura para estampa. E o que acontece é que no final do mês eu tenho um monte de conta para pagar e eu não fiz dinheiro com nada, porque eu não terminei nada do que eu comecei. Eu quero abraçar o mundo inteiro, quero falar sim para todas as ideias que cruzam a minha cabeça e para todos os projetos que as pessoas me convidam. Eu não consigo fazer nada. Eu trabalho, sabe aquela questão de que você trabalha, você estuda o tempo inteiro igual um condenado, você não tem mais energia e você não vê resultado nenhum. Agora, quem nunca, né? Quem nunca, velho? Isso é verdade. Quem nunca? Eu tô falando aqui, mas eu também sou culpado. E Sim. o que acontece? O que essa pessoa tá fazendo de errado, Du? A pessoa não tem o quê? Foco. Foco. Essa pessoa não tem foco. Então, assim, a gente falou lá no início a questão de definir o limite. Então, vamos supor, você já definiu o seu limite. Você tomou a decisão de qual projeto você quer fazer ou com quem você quer se conectar no network invertido. Você já definiu qual é o seu limite, tá? Você já sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue. Por quê? Porque você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E daí você não consegue identificar e se dedicar 100% ao que de fato é mais importante. Uhum. E como que eu faço para resolver isso? Como que eu faço para ter foco, para alavancar a minha carreira artística? Tem alguma sugestão, ou não? Cara, como faz pra ter foco? Porque assim, por mais que hoje eu me sinta uma pessoa mais focada, eu ainda acho que eu preciso melhorar muito nessa parte. Porque às vezes é que nem aquela coisa, que eu quero fazer uma coisa, que é até o exemplo que eu usei do italiano. E como que eu faço pra ter foco pra aprender italiano? Então assim, você vê que eu ainda... É difícil. Então assim, Isso, cara. existe alguma forma, sem ter que alguém te jogar da ponte, pra você conseguir esvaziar a mente de tudo que não vai te levar pro seu objetivo e fazer você conseguir se concentrar 100% no que você quer fazer, para você conseguir atingir aquela atenção plena da cena que eu falei do filme, que você se surpreende do que você é capaz de fazer e quão bem você consegue fazer isso. Existe alguma forma de fazer isso? E tem uma história, cara, Opa, manda. Você ia falar alguma coisa ou não? Não, manda, pode mandar. Tá. Tem uma história que eu escutei inclusive em outro podcast e eu vou usar ela aqui, que era desse tema, e ela diz o seguinte: diz uma lenda, a gente não sabe se é uma história verídica ou se é uma lenda, de um general chinês que na época eles estavam querendo conquistar algumas ilhas ali próximas ao Japão, e quando esse general chinês ia pra guerra, ia pra batalha com o seu exército, eles entravam no barco, iam pra essa ilha, saíam do barco, chegavam na ilha e esse general chinês queimava os barcos. Ah, é verdade, conheço essa história aí. Lembrei agora. Conhece? Uhum. Então assim, os soldados dele não tinham opção de voltar. Então o que acontecia? Quais eram as opções dos soldados desse general? Era vencer a batalha ou... famoso matar ou morrer, né? Ou morrer, cara. Eles não tinham outra escolha, velho. Ou eles venciam a guerra, ou eles morriam. Eles não tinham opção de recuar, de voltar pro barco, certo? Então o que esse general estava fazendo quando ele queimava o barco? Ele estava matando opção. Ele estava forçando o exército dele a vencer a guerra, porque eles não tinham outra escolha. Se eles tivessem a escolha de recuar, pode ser que eles acabassem recuando, ficassem com medo, visse que o inimigo é muito forte e falar, é melhor recuar. Mas quando não tem opção, ele encontra a força onde ele não sabia que ele tinha, né? Uhum. Ou seja, não tinha outro jeito, tá? Então assim, para você encontrar esse foco, você tem que fazer isso. Você tem que queimar o navio. Você tem que se jogar da ponte, você tem que pular no fogo, você tem que se forçar, fazer algo que te force a fazer isso. É aquela questão da mudança geográfica, né? Que te force a focar naquilo que você quer. Porque, e por que isso acontece? Por que é tão difícil a gente conseguir ter foco? Por que o nosso cérebro é assim, cara? Por que não podia ser fácil?
Pois é, cara. Por que é tudo tão difícil? Ia ser mais fácil. Exato. E assim, cara, se você que tá assistindo a gente, se você é fraco, é aqui que você vai parar de escutar a gente ou assistir a gente, tá? Continua. Mas eu não quero, a questão é assim, eu acho que a gente não quer o cara que é fraco, o cara que é um artista perdido e que tá feliz assim. O cara não quer mudar, certo? Se você não quer mudar, se você sabe que você não tem foco, é um artista perdido e não quer mudar, pode sair, cara, sai. A gente nem quer você aqui, certo? Sai! Vai embora. Já foi embora? Não. Agora só vai ficar aqui quem quer se tornar um artista mais focado, certo? Então vamos lá. Vamos lá, focar e vamos vencer esse negócio aí. Exato. A gente tá aqui pra isso, pra te ajudar. A gente tá aqui pra isso. Então, cara, existia um homem chamado Franz Joseph Gall. A profissão desse cara envolvia ficar o dia inteiro passando o dedo no couro cabeludo das pessoas. Nossa. Esse cara não era um cabeleireiro, esse cara não era um massagista, esse cara estudava o cérebro humano numa época onde ainda não podia abrir a cabeça da pessoa, né, para olhar e tudo mais, onde era muito limitado. Então ele estudava o cérebro humano simplesmente passando o dedo na cabeça da pessoa e vendo e sentindo as protuberâncias do cérebro. Tá. Interessante. E como a ciência dele era muito limitada, a maioria das coisas que ele estudou, as conclusões dele já caíram por terra. Mas teve uma coisa que permanece até hoje, que ele falou que diferentes partes do nosso cérebro controlam aspectos específicos do nosso comportamento. E você me pergunta, o que isso tem a ver com a falta de foco? Tô aqui pensando, onde que vai essa história aí? Vamos ver. Onde que vai essa história, caramba? Significa... Então é o seguinte, ó, qual que é o significado de foco pra gente? O que você acha que é o significado? Qual que é o significado de foco pra você, Edu? Eu acho que é fazer uma coisa e do começo ao fim, de repente. Tá. Só que vamos supor que o seu objetivo é estudar. E você fica só no Instagram. Você fez só uma coisa, ficou só no Instagram. Ah, é verdade. Não, fazer uma coisa, assim, daquele objetivo que você tem, né? Que nem o meu exemplo lá de estudar italiano. Ah, então não é simplesmente se concentrar em uma só coisa. É você ser capaz de se concentrar plenamente no que você quer fazer. No que você decidiu fazer, isso. E você se concentrar muito bem e na hora que você quer. Isso, exatamente. Esse é difícil cara, aí. É difícil. Mas o pulo do gato o significado de foco pra gente é o mesmo pro nosso cérebro? Acho que não, né? Não. Qual que é o significado de foco pro nosso cérebro? Duas coisas. Reprodução e sobrevivência. Faz sentido. Reprodução e sobrevivência, certo? E o que isso tem a ver com o Franz Joseph Gall, que descobriu isso, e o que isso tem a ver? Cara, existem áreas do nosso cérebro que controlam as nossas sensações e emoções, que são as áreas relacionadas às nossas sensações e emoções, e isso é chamado de sistema límbico. Tá? Então, assim, para entender isso, a gente tem que saber que o foco desse sistema límbico, o foco do nosso cérebro, não importa que você quer crescer na vida, não importa que você quer aprender italiano fluente, não importa que você quer estudar, ganhar mais, ter a barriga tanquinho, nada disso importa para o nosso cérebro. O foco dele, única e exclusivamente, são duas coisas: reprodução e sobrevivência. Tá? Boa. E agora eu tenho uma pergunta que vai provar o que eu tô falando. Ai. Você já faz uma cara de lá vem. Lá vem, eu falei que eu vou. Vamos ver se eu vou responder certo agora. Então assim, ó. Pergunta pra você, Edu. Quando dá tesão numa pessoa, ela precisa se concentrar? É difícil ela ter foco pra fazer sexo? Nossa, não, o negócio é papum, né? A minha esposa veio aqui me olhar, o que você tá falando aí? O que você tá falando?
Bem nessa hora, né? Exato, quando dá tesão, tem que se concentrar pra fazer sexo, pra ter vontade? Não tem, cara. É automático. É natural, cara. É automático, é um dos focos do nosso cérebro. Reprodução. Pode estar passando o que for do lado, você não quer saber, você tá ali. Não, velho, você vai focar 100% plenamente naquela atividade, sem dificuldade nenhuma. Nenhuma, é. E outra situação, se você tá andando no bairro aí de casa, e de repente você passa na frente de uma casa e você vê ali um pitbull destroçando uma bola de basquete, voando um pedaço dessa bola de basquete para todo lado, e ele tá preso numa corrente. Você olha para ele e vê ele bravão, vê ele preso na corrente, e você provoca ele. Você faz um barulho de gato, não sei, você provoca ele. Daí você vê que ele tá preso na corrente. Ele dá um impulso para frente, cruza o olhar dele com o seu, ele dá um impulso para frente, ele tá preso na corrente. Daí você provoca ele mais um pouco. E daí o que acontece? Ele dá um impulso para frente de novo e solta a corrente. Nossa senhora. Cara, você vai precisar se concentrar, ter dificuldade de se concentrar para correr o máximo que você consiga? De nada. Você nem é daquelas situações que você atravessa a rua sem olhar se vem carro. Exato. E se tiver vindo um carro, é capaz que você pule por cima do carro no instinto, cara. Certo? É verdade, verdade. Então, assim, a gente só é capaz de focar naquilo que a gente escolhe focar quando existe uma pressão externa que obriga a gente, ou uma necessidade urgente, extrema, que comunique para o nosso cérebro duas coisas que ele está programado em fazer. Ou que é reprodução, ou que está na hora de reproduzir, ou que tem um risco de sobrevivência iminente e que ele precisa agir, certo? Ou faz ou morre. Não existe outra opção. Questão do exército do general chinês. Se eles tivessem a opção de recuar, pode ser que eles recuassem. Mas quando o general chinês queimou o barco, mandou mensagem para o cérebro deles que é o seguinte: amiguinho, você não tem escolha. Você precisa focar em vencer essa guerra. Senão você morre. Então ele não vai focar em economizar energia, a sobrevivência dele não é mais recuar, porque não tem essa opção. A sobrevivência dele é vencer. Sim. Aí exato. É foco total, né? Foco total. Foco total, mano. Daí você descobre que você tem um foco que você não sabia que existia, cara. Exato. É aquela questão do filme. Essa é aquela cena do filme. Quando você se concentra 100% em algo, você descobre o quão bem você conseguia fazer aquilo. E, cara, quando que isso acontece, geralmente? 10 minutos antes da prova. 1 hora antes da apresentação. Certo? Naquele processo, cara, que você fala, putz, agora ferrou. Ferrou, não tem mais escolha. Eu tenho que fazer isso. Acontece que é o seguinte, pro cérebro, quando você não toma a decisão de fazer o que você tinha que fazer, significa que ele tem mais opções, ele tem mais chance de sobrevivência. Mas pra você, significa que você não vai evoluir na vida, significa que você não vai fazer o que você tinha que fazer. E você vai ser mais um artista perdido aí da vida, né? Sim. E dá pra mudar isso? Dá. Mas dói. Porque pra você ter foco, eu já falei isso, pra você ter foco em algo que não seja reprodução ou instinto de sobrevivência, você vai ter que fazer algo para mostrar para o seu cérebro, para ativar o instinto de sobrevivência no seu cérebro, para falar para o seu cérebro que ele não pode ter outra opção, tá? Então, se você quer se concentrar em estudar, mas você tem a opção de ir na cozinha comer alguma coisa, se você quer se concentrar em estudar, mas você tem a opção de falar assim, pô, eu acho que se eu organizar o quarto primeiro, eu acho que eu vou conseguir me concentrar melhor, daí você vai organizar o quarto. Se você quer estudar, mas você tem a opção de olhar o Instagram, ver a notificação, cara, né? Então assim, por que é tão difícil o cara acordar de manhã e sair pra correr? Cara,
tem gente que faz isso, mas é porque já entrou no automático. Mas a questão é, começar a fazer isso é muito difícil. Porque o seu sistema límbico, ele está focado na sobrevivência, ou seja, economizar energia. E correr para ele é uma queima de energia desnecessária, que ameaça a sua sobrevivência, né? E se acontecer alguma coisa, se tiver que correr para viver, só que você já gastou energia, é isso que ele está pensando. E se eu falar assim para você, Du, corre o mais rápido que você puder. Você pode até correr rápido, né? Mas se você estiver naquela situação que eu comentei, de um pitbull feroz que você provocou, tá solto correndo atrás de você, cara, você vai correr o mais rápido que você puder, eu tenho certeza. Você vai correr muito mais rápido do que você teria corrido. E só pra falar uma coisa, por exemplo, um raciocínio que eu tenho aqui, eu acredito que muitas vezes a sua motivação não precisa ser necessariamente um risco que você está correndo. Por exemplo, um exemplo que eu tenho aqui na cabeça são os corredores das Olimpíadas, do 0 a 100 metros. Eles ficam treinando, mas teve vários exemplos assim de que quando eles estão no treinamento, eles estão ali dando tudo, tentando assim ver o quanto que ele consegue. Ele na Olimpíada é quando ele dá é a melhor marca da vida dele, assim, geralmente quando ele tá ali, porque ele tá naquela adrenalina de agora, tipo, tá todo mundo olhando, tipo assim, eu trabalhei, treinei esse tempo todo pra esse momento, então assim, Mas agora é o tudo ou nada. Mas você consegue identificar que aí a questão ele fala assim, cara, se eu não vencer, se eu não der o meu melhor, eu vou passar o quê? Vergonha. Isso. Eu não tenho escolha. Agora tem um monte de gente me assistindo. É a mesma coisa que de gravar vídeo. Cara, eu tava com uma dificuldade. Eu tinha preparado esse material fazia tempo. Eu tava com uma dificuldade imensa de gravar. Mas no momento que eu falei pra você, Du, vamos gravar junto. A gente marcou um horário e começou a chegar o horário. Eu não tenho opção. Tenho que sentar, ligar a câmera e gravar. Matou a opção, certo? Então assim, não necessariamente você está correndo risco de vida, mas você tem que fazer algo para mandar mensagem para o seu cérebro que não existe opção. Ou seja, para você ter foco, ou você cai nessa situação acidentalmente, ou você se joga nela propositalmente. Eu falo se joga porque é meio que uma ação de se jogar mesmo, né? Tipo a água fria. Se você tentar entrar na água fria devagarzinho, é muito difícil. Você tem que se jogar, né? E geralmente para você ter um foco extremo, o mais fácil é você se jogar numa situação que você não tem escolha. Que foi que nem a nossa gravação. A gente falou assim, hoje vai ser tal hora. E a gente chegou na hora, tipo, vamos mesmo, tem que fazer, vamos. Porque aí, especialmente se você tá fazendo em 2 pessoas ou mais. Porque aí você tem aquela... Porque sozinho é mais difícil, claro. Mas assim, se você marcou, já era. Tem que fazer. Marcou, já era, cara. E assim, então, uma coisa que eu aprendi, inclusive naquele mesmo podcast que eu escutei a história do general, o que eu vou falar agora. Que uma das formas de você forçar esse foco é você fazer um desafio para você mesmo. E esse desafio, ele tem que ser algo que se você não cumprir, você tem que perder algo que para você é inestimável. Você não tem a opção de perder isso. Então, vamos supor que você pega uma quantidade de dinheiro que você tem guardado, que, cara, é para você pagar as suas contas. Você não pode perder esse dinheiro, cara. Você não pode perder. E você pega e dá isso para alguém de confiança e fala, em 30 dias ou em 6 meses, eu não sei qual que é o tempo necessário para isso. Vamos supor, eu estou aplicando aqui o método do artista invertido e eu preciso me conectar com tal pessoa e eu vou precisar bolar esse plano. Em tanto tempo, eu tenho que ter feito isso. Ou vamos supor, o cara quer ficar sarado, quer malhar. Ele fala para o amigo dele, em 6 meses eu tenho que estar com a barriga tanquinho. Se eu não tiver, você vai dar o meu dinheiro. E não é dar para caridade. Porque dar para caridade você pode também se sabotar e falar, caridade é uma coisa boa, deixa, no momento de dificuldade, né? Não é isso. Você vai falar para o seu amigo, se eu não cumprir o que eu prometi,
você vai pegar esse dinheiro e você vai dar ele pro meu pior inimigo. Pior inimigo. Já pensou, Du? Nossa, cara. Pensa assim, ó, a chave do seu apartamento aí, que você Nossa. mora. Você fala assim pra mim, Regis, tô a chave do meu apartamento. Se eu não aprender italiano em 6 meses, você vai dar a chave desse apartamento pro meu pior inimigo. Nossa, cara, eu fico fluente, hein? E não tem escolha. Não importa o quanto eu espernear, não importa o quanto eu falar, não, cara, não vale aquela aposta. Não importa, você vai dar. Tá aqui uma procuração já assinada que você vai passar pra ele. Você vai aprender ou não vai aprender italiano? Total, vou. Tempo recorde, Exato, cara. Vai aprender. Pior que aprendi mesmo, né? Uma coisa assim, radical assim. Aprende. Então, cara, resumindo, você precisa definir o seu limite de tudo na vida, inclusive do player com quem você quer se conectar para poder aplicar o network invertido. Quando que você define o limite? No momento da decisão, certo? Lá no início, tem que definir quais são os indicadores de que chega, não dá mais, você precisa mudar. E se tiver muito difícil para você aplicar o seu plano, ou para você focar na sua carreira artística, ou para você fazer o que você precisa fazer, o que você tem que fazer? Matar a opção. E como que eu faço? Você tem que fazer então uma mudança drástica, né? Você tem que se jogar numa situação que mate a opção. E daí uma última pergunta: como que eu faço isso de maneira cuidadosa, certo? Como que eu vou me jogar numa situação drástica e não correr um risco desnecessário, um risco ridículo, né? Como que eu posso correr um risco de maneira calculada? Então a forma de você fazer isso é você imaginar qual seria o pior cenário se desse tudo errado. E daí você compara com o seu cenário se você não mudar, tá? Se você não fizer não cumprir o objetivo que você tinha. Um exemplo disso, para ficar claro. Quando eu decidi ir para Hollywood, tá? Foi uma decisão difícil. Eu estava chegando nos meus 30 anos, eu não tinha chego no ponto onde eu queria estar, que é estar bem confortável financeiramente para ter tudo que eu queria ter. Estava trabalhando, mas não estava no ponto que eu queria. Eu falei, eu tenho que cumprir o limite que eu tinha colocado. Eu preciso fazer algo, uma mudança drástica. Se eu fosse para Hollywood e desse tudo errado, o pior cenário do que ia acontecer? Eu ia ter melhorado o meu inglês, eu ia ter feito novos contatos, eu ia ter aprendido coisas novas, eu ia voltar para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, mas eu ia voltar do ponto onde eu já tinha saído, só que melhor, porque eu tinha passado um tempo em Los Angeles, eu tinha uma bagagem nova. E se eu não tivesse me arriscado em ir para lá? Cara, eu teria continuado a minha vida sem ter uma perspectiva clara do quando eu ia conseguir alcançar o que eu queria, do quando que eu ia conseguir ter o salto de carreira, porque todos os players com quem eu queria me conectar estavam em Los Angeles, as pessoas com quem eu queria me conectar estavam lá, no meu caso. Então, esse era um cenário pior. Ficar, pra mim, não fazer a mudança era pior do que ir. Só que ainda assim é difícil. E o que eu fiz pra me forçar a fazer a mudança? Pra me jogar de cima da ponte, de cima do penhasco. Eu comprei a passagem aérea, porque daí eu ia ter uma data, e eu vendi o meu carro. Eu não tinha mais volta. Vendi o carro e comprei a passagem. Eu tinha que ir. Comecei a falar para as pessoas que eu estava indo. Não tinha mais volta. Matei as opções. Eu matei as chances que eu tinha de desistir. E é isso que você tem que fazer. Muito bem, muito bem.
Gostei, cara. Cara, eu sei que eu falei que era a última pergunta, mas eu lembrei de mais uma coisa. Nossa. Então essa vai ser a última pergunta pra gente encerrar. Cara, esse assunto rendeu, hein? Rendeu bem. Rendeu. E assim, ó, a última pergunta que eu lembrei aqui, que algumas pessoas me fazem é: existe alguma forma de calcular o limite porque tem gente que é mais apegada a coisas, número, a coisas mais concretas, mais palpáveis. Existe uma forma de calcular o limite do quanto você deve ir? E cara, a resposta para isso tem como você saber que você chegou no seu limite. Porque teoricamente você já definiu isso lá no início e para cada pessoa é uma coisa diferente. Mas calcular, não. Porque é diferente para cada pessoa, né? Então, por exemplo, talvez, eu acho que você comentou disso, talvez para você seja viável investir 5 anos em um network invertido com o Tarantino, porque isso vai proporcionar um salto de carreira de uns 50 anos, certo? Mas não é viável investir todo esse tempo em um player menor, que não esteja muito longe de você na carreira. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que um dos players com quem eu quero me conectar é um cineasta que mora no mesmo prédio que eu. Cara, aquela coisa, né? Às vezes ele não está muito distante de mim na carreira. E quanto melhor for o player, mais sofisticado é o jogo. Quanto mais próximo de você é o player, mais simples é o jogo. Então, às vezes, para eu me conectar com esse cara, basta, eu vejo que o cara tem 2 carros e aqui eu tenho uma vaga sobrando. Basta eu bater na porta do apartamento dele e falar: cara, eu vi que você tem 2 carros, quer pôr um carro na minha vaga? Cara, é simples. Então, nesse caso, não vale a pena eu investir 5 anos para me conectar com ele, certo? Então, assim, dependendo do tempo e dos recursos que você tiver para investir nessa oferta de valor para o seu player, o seu limite vai ser diferente. Então, assim, a única situação que eu consigo pensar em que existe um cálculo de forma geral para definir o limite é no B2B. Tá? Então, mais especificamente, quando a gente está investindo dinheiro literalmente para fazer, aí no caso é uma prospecção de cliente. Tá? Então esse player já vira uma prospecção de um cliente. É uma venda literalmente. Porque não é na base pura e simplesmente de geração de valor de forma gratuita e de reciprocidade. Porque nesse caso acontece uma transação comercial. Então se você é um artista que está ouvindo a gente agora, ficou até o final, e você é dono de uma empresa, de um estúdio fotográfico, de uma grife de moda, de uma empresa de efeitos especiais, de uma produtora de vídeo, enfim, etc. E você está se perguntando, dá para aplicar o artista invertido também para uma empresa? A resposta é sim. Eu já prestei consultoria nesse nível para ajudar empresas a aplicar o método do artista invertido. E nesse caso, além de todas as questões que eu falei, imensuráveis, que são diferentes para cada pessoa para definir o limite, aqui a gente também consegue calcular esse limite. E a base desse cálculo é que o seu investimento para conseguir esse prospecto, ele tem que ser de até metade do quanto você espera lucrar com isso. Ou seja, se você é uma produtora querendo se conectar, vamos supor, com a Tesla para fazer os comerciais deles no Brasil, tá? Cara, um comercial da Tesla pode custar aí, chutando por baixo, uns $150 mil fácil, ok? Então, metade disso quanto é? 75 mil. Se você quer prospectar para um cliente desse porte, aplicar o artista invertido nesse porte, você tem que estar disposto a investir até esse valor, metade do quanto você vai lucrar, para aplicar. Entendeu? Para você ver resultado.
Nesse caso, num caso de B2B, de investimento de dinheiro para prospecção de cliente. E daí, exato, e daí o jogo é você bolar estratégias e o plano mirabolante com essa verba, para que com essa verba você consiga atrair a atenção e oferecer o valor suficiente para que aquele cliente queira trabalhar com você. Tá? Mas se você não for uma empresa, daí o limite quem vai definir é você, baseado em pontos imensuráveis daquilo que eu falei no início. Beleza, Du? Faz sentido. Faz sentido. Muito Cara, bem. então acho que a gente falou muito. Então é isso aí. Então, cara, você que tá assistindo a gente, comece hoje, comece agora, tá? Vai terminar a live, você vai terminar esse vídeo, esse podcast, se você está nos escutando, e você vai começar agora a definir os seus limites e matar as opções, a ver o que você tem que fazer para se jogar e matar a opção. Isso. Se isso for propor um desafio e entregar parte do seu dinheiro, ou a chave do seu carro, a chave do seu apartamento para alguém que você confia e falar, se eu não cumprir esse objetivo, isso vai acontecer. Faz isso, cara, mas mata a opção, define o limite e faz o que você se propôs a fazer. Porque a sua carreira artística não está te esperando, e se você não fizer isso, você vai ser mais um artista perdido por aí. Certo? Exatamente. Du, eu quero fazer o seguinte. É. Quem escutou até o final, eu quero que comenta aí com a hashtag Eu Já Matei. Pra eu saber que você escutou até o final e matou a opção. Eu já matei. Eu acho que quem só vê as hashtags, não assistir isso, não escutar, vai achar que tem um bando de assassino, né? Essa hashtag é perigosa, pô. Caramba, velho. Mas é uma piada interna aí, a galera vai entender. É. Beleza, Du. Então, Beleza. Fechamos por hoje. Valeu e até a próxima. Até a próxima. Valeu.